é o Senhor do meu coração, é o Senhor do seu coração. Porque se você está aqui nesta manhã, é porque a despeito das suas lutas, e todos as temos, Jesus disse: no mundo tereis aflições, e todos temos. Só depois da volta de Jesus é que não vai ter angústia mais. A despeito das suas dificuldades, angústias, problemas, você quer dizer: Senhor Jesus, eu quero andar na sua presença. Todo mundo que veio trouxe a Bíblia sagrada. A Bíblia é sagrada. Nós queríamos conversar um pouquinho com vocês hoje sobre o assunto que eu acho mais importante na palavra de Deus. Uma vez eu estava pregando numa igreja, ia falar sobre o tema que eu vou falar aqui hoje, e eu disse assim: qual que é o tema mais importante da palavra de Deus que vocês acham, na minha opinião? É porque eu trabalho na tesouraria, mas eu sou pastor, não sou tesoureiro não, eu sou pastor. Gritaram: dízimo. Eu falei: não, dízimo é muito importante também, mas eu não quero pregar sobre isso. Hoje eu quero pregar, falei para aquele irmão, sobre algo mais importante que isso, na minha ótica. E para isso eu quero convidar vocês a abrir a Bíblia de vocês no livro de Isaías, Isaías capítulo 24. Isaías, o profeta messiânico, capítulo 24. Isaías capítulo 24, quero ler 2 versos com vocês. Isaías capítulo 24, versos 5 e 6. Isaías capítulo 24, versos 5 e 6. Na tradução que eu leio diz assim: a terra está contaminada por causa do câncer, do HIV, do vírus Covid. Está escrito assim na sua Bíblia? Não. Na minha também não. Eu só me dispus a falar isso para chamar ainda mais a sua atenção para o que nós vamos ler. Diz assim: a terra está contaminada por causa dos seus... A culpa é nossa, nós é que moramos aqui. Mas diz mais: por que os moradores estão contaminando a terra? Aí fala aqui: porque transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. E o verso 6 diz assim: por isso a maldição consome a terra, e os que habitam nela se tornam culpados. Por isso os moradores da terra serão queimados, e poucas pessoas, diz a minha tradução, restarão. É porque restarão alguns que nós estamos reunidos hoje. É porque há salvação para aqueles que querem. O assunto mais importante da palavra de Deus, as boas novas do Evangelho, diz respeito à salvação. Não há nada mais importante do que a salvação da sua vida, para uma vida eterna, onde não há morte, não há pranto, não há angústia, não há lágrima, não há dor. Parece utopia, porque nós nunca experimentamos isso, mas é isso o que está reservado para aqueles que aceitam a Jesus Cristo. Aqui no verso 5 diz que serão queimados os moradores da terra, evidentemente aqueles que não aceitarem a Jesus. Se você for para a segunda carta de Pedro, no capítulo 3, no verso 7, segunda carta de Pedro, no capítulo 3, no verso 7, você vai ver essa mesma história de fogo, de queimados. Olha o que diz a minha tradução. A minha tradução diz assim, segundo Pedro 3, 7. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem têm sido guardados para o fogo, estando reservados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Não é dos homens não, só dos ímpios. Interessante, o profeta messiânico no Velho Testamento fala que alguns vão ser queimados. Agora aqui o Pedro fala que o juízo, tudo está reservado para o fogo, é o fogo que vai fazer a purificação, a limpeza. Mas, se você ficar com medo disso, eu tenho uma notícia alvissareira para você. Mateus 25, 41, vamos lá? Mateus 25, 41. Mateus 25, 41. É Jesus que é o rei. E o rei diz assim, Mateus 25, 41. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: afastem-se de mim, malditos, para o fogo eterno,
preparado para o diabo e os seus. Você já foi numa festa que você não foi convidado? Se você for na festa do fogo, você está numa festa que você não foi convidado. Os convidados são o diabo e os seus anjos. Você vai estar lá de penetra. De penetra. Essa é a boa notícia. Há salvação para aqueles que a aceitam. E o assunto que eu mais gosto de falar é o assunto que está em Efésios capítulo 2, versos 8, 9 e 10. Abra sua Bíblia. Efésios capítulo 2, versos 8, 9 e 10. Carta do apóstolo Paulo à igreja em Éfeso, Efésios 2, e eu quero ler com vocês o verso 8, o 9 e o 10. Esse assunto é muito importante, para mim é o mais importante que pode existir. Na minha tradução diz assim: porque vocês são bonitos, vocês são salvos. Opa, não, peraí. A Bíblia diz que vão ter falsos ensinadores aí, falsos pregadores, cuidado com eles, eu li errado. Até porque, pastor, se fosse bonita, estava resolvido o problema desse povo aqui já. Mas não é o que está escrito aqui. Vocês viram, de vez em quando o pregador pode falar uma outra coisa. Por isso é importante ter a Bíblia e conferir, irmão. Ninguém te engana com a Bíblia, não. Porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé. E isso não vem de vocês, é um dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele. Dele quem? De Cristo, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Aqui é para andar nas boas obras, é para fazer as coisas certas, mas nós somos salvos é porque nós fazemos boas obras, segundo o apóstolo Paulo. Nós somos salvos porque mesmo pela... É aí que eu queria conversar com vocês. Nós somos salvos única e exclusivamente pela graça. Eu vou falar um negócio aqui que pode chocar você se você não escutar o que eu vou falar na sequência. Então eu vou falar um negócio aqui que você vai ficar assustado, mas tem que escutar o resto da mensagem, senão você vai fazer uma leitura errada do que eu estou dizendo. É o tesoureiro que está falando, né? Você fala, é o tesoureiro, eu acho que eu sou pastor, eu estou tesoureiro, mas pastor eu sou. Dízimo, eu sou dizimista, não te salva. Mas eu guardo o sábado, não te salva. Mas eu já levei 40 para o tanque, não te salva. E tem um monte de outra coisa que eu podia falar aqui. Não te salva. Eu não estou dizendo que não precisa obedecer mandamentos, eu estou dizendo que fazer isso não nos salva. Davi fala que a gente já foi concebido em pecado, então nós temos pecados. Correto? Salmo 51. Mandamento não salva ninguém. Mandamento tem um outro objetivo, gente, não é salvar. O que nos salva é a graça. Agora, não sai agora, senão você vai entender errado sobre os mandamentos. Daqui a pouco eu vou falar sobre os mandamentos. O que nos salva, segundo o apóstolo Paulo, é a graça. Ele diz assim, é facinho, porque pela graça vocês são salvos. É pela graça. E é por meio da fé. Fé é alguma coisa que você não tem como pegar, é intangível, não tem jeito. Mas você crê, porque quem prometeu já cumpriu todas as outras coisas que tinha prometido, e ele é fiel e digno. Não é nenhum ser humano pecador, é alguém que esteve aqui conosco, mas venceu. E olha só para mim, a vitória dele é a nossa vitória. Você tem que entender isso. Se você ficar pensando, se eu pecar eu não vou para o céu, todos nós pecamos, e o objetivo é não pecar mesmo. É quanto mais pertinho de Jesus, menos chance de pecar. Mas você tem que entender que a sua vitória não é sua. A lição dessa semana falou poder para obedecer. Vocês viram lá? Eu grifei tudo, eu falei, gente, que benção isso aqui para mim. Agora olha aqui para mim, somos salvos única e exclusivamente pela graça. O que é graça? Eu fui no dicionário e disse que graça é o poder de Deus para a santificação e a salvação das pessoas. Eu falei, está certinho, poder de Deus para a salvação e a santificação das pessoas. Pastor Emilson Reis agora já está jubilado. Ele dava aula de teologia, ele me deu uma doutrina chamada soteriologia, é a doutrina da salvação. E ele falou para nós uma definição de graça que eu gostei muito. Ele disse que graça é algo
imerecido. Eu não mereço. Porque assim, quando você vai trabalhar para alguém, você combina, eu vou trabalhar para você aqui o mês inteiro, no final você vai me dar um salário de quanto? Vou te dar um salário de X mil reais. Aí quando você trabalhou um mês inteiro, você merece receber o salário, foi combinado, foi? Aí você trabalhou o mês inteiro, vai receber o salário, é um direito seu. Agora olha aqui para mim, a graça não é um direito, é um favor imerecido. Eu não mereço, mas ainda assim Jesus fala, você quer? Nós só seremos salvos única e exclusivamente pelo que Jesus Cristo fez, não pelo que eu faço. Eu costumo dizer que se eu fosse salvo pelo que eu, Daniel, faz ou faço, eu ia para o céu da boca da onça. É uma expressão da minha terra essa. É o que Jesus Cristo fez. Nós acreditamos que somos salvos única e exclusivamente porque Jesus, que não pecou, e a Bíblia diz que em Romanos 6, 23 diz que o salário do pecado é a morte. Então, princípio da reciprocidade. Se o salário do pecado é a morte, quem pecou tem que ir. Mas, pelo princípio da reciprocidade, também quem não pecou pode ir. E Jesus não pecou, ele podia viver, mas ele morreu para que, se eu acreditar que aquela morte ele fez em meu favor, a morte dele vale como se fosse a minha. Ou seja, é a vitória dele que faz o quê? Com que faz que eu seja vitorioso. Eu vou dar um exemplo claro para vocês tentarem entender isso. Nós moramos num país em que muitas pessoas gostam de futebol, não é verdade? Futebol. Quando o Brasil ganhou a última Copa do Mundo, foi em 2002. Eu vi tanta festa, tanta gente comemorando, e as pessoas diziam assim, nós ganhamos. Não, eu nem joguei. Nós ganhamos. Os brasileiros se sentiam ganhadores, mas eles tinham ganhado? Não, eles estavam tomando posse de uma vitória que outros da mesma nacionalidade deles ganharam, e diziam, nós somos os campeões. Não, eram os 11 que estavam lá que eram, mas a gente se sentia, ou alguns pelo menos, ou a grande maioria. É isso que a gente tem que sentir. A gente tem que sentir que a vitória de Jesus Cristo é o quê? É a nossa vitória. A Copa não vale nada, gente, não vale nada, mas a vitória de Jesus vale muito. A vitória de Jesus vale para mim e vale para você. Então nós só somos salvos pela graça. Eu amo ilustrações. Dizem que as ilustrações, elas facilitam para a gente entender o que Deus quer falar conosco. E eu quero contar uma ilustração para vocês entenderem o que é graça. O que é graça? Um favor imerecido de Deus para... Já entendi, pastor, mas tem criança aqui, quem sabe alguém ainda não entendeu? Eu quero contar uma história para vocês entenderem o que é graça. Capta na minha história. Certa vez, um senhor de 40 anos de idade, de uma situação financeira muito privilegiada, tinha 4 carros na garagem, tinha uma big de uma mansão, ele era um profissional autônomo respeitadíssimo, ele tinha um filho, um único filho, e ele trabalhava absurdamente para que o filho não tivesse a mesma condição social que ele tivera quando pequeno. Ele cresceu numa pobreza muito grande, e as pessoas diziam, você só vai melhorar de vida se você estudar muito, e ele começou a estudar feito um louco, e tudo que ele fazia, tudo que ele juntava era para estudar, e ele tirava notas excelentes, ingressou em algumas universidades, a mãe tinha muita dificuldade financeira, mas o ajudava, e assim que se formou, ele passou nos melhores concursos, e começou a ganhar muito dinheiro, mas isto era muito pouco para ele, ele resolveu sair de onde ele era concursado, e trabalhar como autônomo, prestando consultoria, serviços, e esse homem ganhou muito dinheiro, mas isso exigia muito tempo dele, muito tempo. Eu vou dar uma encurtada na história, estou contando isso para mostrar o que é graça. O filho dele estava para fazer 10 anos, era no próximo domingo, e durante a semana o pai disse assim, filho, domingo você vai fazer 10 anos, eu quero que você me peça um presente, qualquer presente. Eu perguntei a idade da Samília, ela disse que tinha 10 anos, é uma criança mais ou menos da idade da Samília, aquela última que batizou. Você pode pedir o que você quiser. Olha aqui, papai nunca ganhou presente na sua idade, nunca, mas eu posso te dar o que você quiser, peça o que você quiser.
O que é que você pediria? Pensa aí, o que é que você pediria? Ele falou: pai, se eu pedir, o senhor vai dar? Ele falou: vou, pode pedir o que você quiser. Ele falou: pois domingo é o meu aniversário. O meu pedido é: eu quero que o senhor fique comigo o dia inteirinho, da hora que eu acordar até a hora que eu dormir, e tudo que eu quiser fazer, o senhor faz comigo. Porque eu só trabalho, o senhor não fica comigo. Eu nunca tenho o senhor perto de mim. E domingo, pai, são os Jogos Olímpicos lá do colégio. O senhor me colocou no colégio mais caro da cidade. Mas tem jogos lá, dos pais dos amiguinhos meus, todos vão, o senhor nunca foi. Agora, o senhor disse que eu podia pedir o que eu queria. Ele achou que ia pedir coisa de valor, dinheiro, né? Pecuniário. Ele falou: não, eu quero que o senhor fique comigo o dia inteiro. Ele falou: tá bom, então eu vou ficar. Ele foi cedinho com o pai, eram os Jogos Olímpicos lá da escola, tinha todas as modalidades, e o filho dele jogava futsal, futebol de salão, e a classe do filho dele foi campeã com o filho fazendo o gol da turma. E na hora de receber a medalha, ele pediu para o professor de educação física: deixa meu pai vir colocar a medalha em mim, que era o professor de educação física que medalhava. E o pai veio, colocou a medalha no filho. Era umas 10h30 isso. Falou: filho, agora a gente já pode ir. Porque o pai, assim, ele tinha pouco tempo, ele trabalhava demais. E estava meio obeso, sabe? Então ele não aguentava, não estava fazendo, estava sedentário. Falou: não, pai, os meus colegas não vieram aqui torcer por mim, agora nós vamos. Tem natação, tem basquete, tem vôlei, tem handebol, tem o dia inteiro, pai, vai até de noite. E o pai falou: estou lascado, pensou, né? Estou lascado. Ele mandou prometer. E aí, amigos, anda para aqui, vai ver o pessoal da natação, vai ver. A escola era uma escola muito bem estruturada. Quando deu 2h30 da tarde, o filho foi vencido por um negócio chamado fome. Daqui a pouco o povo vai ser vencido por isso aqui também. O pai falou: você não está com fome? Ele falou: estou. Falei: então vamos dar uma saidinha aí para a gente comer alguma coisa. O pai doido para sentar, né? Porque anda para aqui, anda para lá. O pai estava exausto, a mãe também. Eles chegaram no restaurante, almoçaram. Ao término do restaurante, já eram umas 3h30, o pai falou: agora nós vamos para casa. Ele falou: não, pai, o senhor não viu, mas eu joguei uma bola aí no porta-mala. Gente, menino de 10 anos, tem energia igual ligado 220, não cansa não, né? Tem uma bola, vamos no parque então, não quer voltar para lá? Vamos para o parque, vamos jogar comigo. Imagina jogar comigo, você é o goleiro, vou deitar lá e vou ficar de goleiro. O pai pensou. E foi para o parque, exausto, desmanchando de cansado. Não fazia aquilo já fazia muito tempo. Quando deu perto das 18 e pouquinho, falou: agora nós vamos passar aí para comer um lanche. Foram numa rede fast food lá, dessas que tem comida rápida, comeram. Não preocupava tanto com o templo, que é o nosso corpo, é o templo do Espírito Santo. Eles comeram lá um fast food, uma comida rápida, e foram para casa. Chegaram em casa por volta de 7h40 da noite. O pai e a mãe tomaram um banho, o menino também. Quando eram umas 8h30, já tinham tomado banho, tinham ajeitado as coisas. Diz a história que o menino estava no quarto com a medalha na mão, contando para o pai e a mãe, deitados, como é que ele tinha feito o gol da vitória. Ó, pai, a bola veio, eu matei no peito, chutei. E na hora que olhou para o pai e para a mãe, ele estava chutando sem ninguém escutar, porque o pai e a mãe estavam adormecidos. De tão cansados, apagaram. Ele falou: não tem jeito, estou contando aqui, mas já dormiram. Apagou a luz do quarto e foi para o quarto dele, ficou admirando ainda aquela medalha, pôs em cima de uma escrivaninha, de uma mesa que ele tinha, e se deitou e também dormiu. Isso era já umas 9h da noite. Diz a história que próximo à meia-noite, passava na rua um rapaz de 15 para 16 anos, um pouco mais velho que ele. Esse menino ele era dependente químico. Ele viu que o muro era alto, mas viu que a janela estava aberta. Ele falou: eu vou pular esse muro. Estava com a mochila nas costas, pulou o muro. Subiu na janela, que era alta, mas conseguiu subir. E achou uma carteira entupida de dinheiro. Garopa, onça pintada e até lobo tinha dentro. Só aquelas, sabe, garopa, onça pintada, né? Ele pegou aquilo, abriu a mochila, era a carteira do pai. Abriu a mochila, hoje o povo não carrega dinheiro não, mas naquela época carregava. E aí pôs dentro da mochila e tirou uma arma que tinha com ele. Disse: se alguma coisa acontecer, pelo menos eu estou com a arma na mão. Foi até a próximo, pela fresta da janela que estava aberta, entrava uma claridade da rua. Ele viu que aquele quarto, ele viu que era um casal que estava lá mesmo, meio escuro, mas dava uma claridade mínima, ele viu. Ele disse: não, são adultos, eu vou para o outro lado. E foi para o outro quarto.
tentando achar outra carteira, pensando, se eu achar outra dessa, eu estou feito. Entrou no quarto do menino, e quando a gente começa a perder o sentido da visão, normalmente a gente vai apalpando, usando o tato, é verdade ou não é? E quem sai de um lugar claro e entra num lugar que não tem claridade, tem muita dificuldade de enxergar. Então ele viu que tinha uma mesa, ele esbarrou nela, e o menino estava dormindo, ele foi tateando a mesa, procurando uma carteira, ele não queria acender a luz, porque eles podiam acordar, ele esbarrou num objeto que caiu no chão e fez um barulhão danado. Que objeto que era? Uma medalha. No que a medalha caiu no chão, o menino acordou e gritou, minha medalha! E ele se assustou e a queima-roupa disparou, o revólver estava na mão dele. Saiu correndo, o pai e a mãe que estavam dormindo ou apagados no outro quarto, não tem jeito, tomam um tiro dentro de casa, acorda, viram um vulto ainda pulando a janela, mas correram no quarto, tinha uma poça de sangue já em cima da cama, e o menino estava inconsciente, foi levado para o hospital, estou contando para falar o que é graça, foi levado para o hospital, chegou no hospital, UTI, uma semana, e o pai angustiado, até que a angústia ficou maior quando veio a notícia do óbito. Ele veio a falecer. Os dias seguintes foram muito duros, os anos seguintes foram muito duros, mesmo com a notícia de que o jovem que havia disparado o tiro tinha sido levado para um centro de ressocialização, não aliviou o coração dos pais, não. A perda foi dura demais, tudo que ele tinha feito, tudo que ele tinha trabalhado, todos os bens era para deixar para o filho, agora não tem mais o filho. Toda a expectativa era em cima do filho. Se passaram 3 anos e meio, e ele recebeu a notícia de que aquele moço completaria a maioridade, que havia dado tiro no filho dele, ele ia sair daquele lugar que ele estava numa detenção provisória até completar a maioridade. Ele foi até o juiz e fez um pedido considerado muito absurdo, mas depois de conversar muito com ele, com a família, o juiz falou, não vamos deixar você fazer isso. Ele pediu para, no dia que o rapaz fosse sair daquele lugar que ele estava preso, que antes de sair ele queria ter uma conversa com ele. E a conversa foi mais ou menos assim. Eles ficaram preocupados com a segurança do rapaz, pensando que ele podia esganar. Pegaram uma mesa larga, colocaram o menino do lado de uma mesa, policiais nas pontas das mesas e próximos deles. E aquele moço sentou frente a frente com quem havia matado seu filho e disse, você não sabe o que você fez com a gente. Você destruiu as nossas vidas. Você matou a gente junto com ele. Eu e a mãe dele não temos mais vida, nós só temos tristeza. Tem 3 anos e meio que você está preso aí, tem 3 anos e meio que nós estamos presos no nosso choro. Tudo que nós fizemos era para ele, nós criamos, ele era o nosso herdeiro. Pois eu conversei com o juiz, e eu não vou permitir que você faça isso de novo. Eu vim aqui e o juiz me autorizou. Você vai sair daqui direto para a minha casa, você vai dormir na cama dele. A nossa herança vai ficar para você, porque você vai ser o meu herdeiro agora. Tudo que eu ia fazer para ele, eu vou fazer para você. Eu pergunto para vocês, aquele rapaz merecia isso? Não. É fácil fazer o que aquele moço estava fazendo? Não. Graça é um favor imerecido, é alguma coisa que a gente não merece, mas que Deus nos oferece, igual aquele senhor estava oferecendo para aquele menino. Mas essa história é uma parábola, é só uma ilustração, ela não é verdadeira. Eu só a contei para dizer que eu e você estamos nessa história. Nós somos o que matou. O Sr. White disse que os nossos pecados mataram Jesus lá na cruz do Calvário, pesaram sobre ele, e ainda assim ele chega para você e para mim e fala, vinde a mim. Nós merecemos? Não, mas ele diz, vinde a mim. Nós somos salvos única e exclusivamente pelo convite do vinde a mim, porque Jesus disse que se nós pegássemos a vitória dele e considerássemos como se fosse nossa, nós estaríamos na Nova Jerusalém. Por isso eu disse para vocês que mandamento não salva ninguém. Lembram da história do fariseu e do publicano? O fariseu batia no peito e dizia, eu não sou como esse povo que veio aqui no congresso aqui do distrito de Marechal, lá em São Bento de Urânia, eu sou melhor que eles, eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo. E o outro falou assim, Senhor Deus,
publicano falava: Senhor Deus, por favor, me perdoa, tem misericórdia de mim. Provérbios 28:13 diz assim: o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas quem confessa e deixa alcançará a vitória. Quem confessa e deixa. Prezados irmãos, a vida eterna existe para quem pecou, mas confessou e deixou. Nós somos salvos única e exclusivamente pela graça de Deus, e nós precisamos crer nisso. E para que servem os mandamentos? Você pode perguntar. Abra a sua Bíblia em São João 14. São João 14:15. Vamos lá? Para que servem mandamentos? São João 14:15. Se me amais, guardareis os meus mandamentos. A lição foi bem explanada aqui hoje, mas eu quero voltar nela. Me permita, professor, voltar na lição. Eu trouxe a minha lição aqui para frente. A parte de sábado, que traz o título Aliança e um Modelo. Abra a sua aí e leia a última frase. Eu vou ler com você. Amamos a Deus e por causa desse amor nós o obedecemos. Ninguém é para guardar mandamentos para se salvar. A gente guarda mandamentos é porque a gente ama a Deus. Se me amais, guardem os meus mandamentos. O verso 21 do mesmo capítulo diz assim: aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é o que me ama. E o que me ama será amado pelo meu Pai. E eu também o amarei e me manifestarei a ele. Eu não vim aqui dizer que mandamento é coisa para não fazer, muito pelo contrário. A Bíblia diz em Provérbios 4:18 que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até o que? Ser dia perfeito. Eu matava, agora eu descobri que eu não devo matar. Eu paro de matar. O caminho do justo é como a luz da aurora, que vai o quê? Brilhando mais e mais. É que nem 4 da manhã está tudo escuro, 4:30 está tudo escuro, 5 da manhã está escuro, mas 5:15, a depender da época do ano, 5, começa a dar uma claridade mínima. E aí vai clareando. É assim a vida do cristão. E tem gente que já está num dia mais claro, tem gente que ainda está no alvorecer, né? Na alvorada. As luzes estão chegando. É assim a caminhada cristã. Provérbios 28:9 diz assim, 28:9: o que desvia os seus ouvidos de ouvir a lei, até a sua oração é abominável. Até a oração é abominável. E eu gosto muito de 1 João 2:4, que diz assim: aquele que diz, eu o conheço, conhece a Jesus, mas não guarda os seus mandamentos, é o quê? Mentiroso não vai para o céu não, viu? Está escrito lá. É mentiroso e nele não está a verdade. Portanto, irmãos, mandamento é coisa muito importante, mas para demonstrar que eu amo a Jesus, mandamentos. Observe os mandamentos. Não adianta ficar gritando, até em idiomas que não existem, que ama Jesus. Não adianta falar idiomas inexistentes. Não adianta gritar glória, glória, eu te amo, Senhor Jesus. Se você não guarda os mandamentos, você é mentiroso. E a Bíblia diz aqui que se alguém diz eu conheço a Jesus Cristo, mas não guarda os seus mandamentos, aquele que te salvou, nós só vamos para o céu porque Ele nos salvou, mas se você não guarda os mandamentos, você é mentiroso. Mandamentos existem para provar se nós amamos a Jesus. A lição está falando isso, a Bíblia fala isso. Não tem objetivo de me salvar. Sabe por quê? Porque infelizmente, mesmo sendo perdoado por Deus, Ele diz que os meus pecados Ele joga nas profundezas do mar. Tem um outro texto de Isaías que Ele diz, eu mesmo sou quem apago as tuas transgressões, mas ainda assim eu acabo pecando de novo. Mesmo sem ser planejado, eu acabo pecando de novo. Mas Jesus Cristo apaga de novo, se eu pedir perdão com o meu coração, o quê? Arrependido. Provérbios 28:3 diz, o que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas quem confessa e deixa, alcançará misericórdia. Eu quero dizer para vocês, eu perguntei para uma irmã qual a população dessa cidade aqui, São Bento de Urânia. Ela falou para mim, entre 2 e 3 mil habitantes. Era justamente o número de habitantes que existia na cidadezinha que eu cresci, que eu nasci. Cidadezinha, na zona da Mata Mineira. O nome dela é Goianá, não vai estar aí, você não vai achar muito fácil no mapa não. Na minha cidade tinha
aproximadamente 2.500, 3.000 pessoas. E quando é assim, a gente conhece quase todo mundo se conhece na cidade. Tinha, no final de tarde, um grupo de amigos que não eram adventistas, não eram cristãos, ou se eram cristãos não se preocupava com bebida alcoólica, se reuniam para beber e jogar cartas, final da tarde. E na minha cidadezinha tinha um indivíduo que infelizmente tinha um apelido muito triste. Sabe qual que era o apelido dele? Mentiroso. Onde que ele estava chegando, falava: ó o mentiroso, ó o mentiroso. Certa tarde, esses amigos estavam bebendo e jogando cartas debaixo de uma árvore, perto de um bar. Eles não ficaram no bar porque estava quente, ficaram do lado de fora numa árvore que tinha uma sombra fresca. E um senhor já de mais de 60 anos, uns 60 anos, percebeu que esse que tinha esse apelido estava chegando. Ele falou: vamos dar umas risadas, o mentiroso está chegando, eu vou falar com ele para contar uma mentira para nós. E o mentiroso foi chegando, andando numa bicicleta, chegou. Quem anda de bicicleta sabe, chega perto do meio fio assim, inclina ela um pouquinho, põe o pedal, ela se firma. E antes que ele chegasse perto, esse senhor virou para ele e falou: mentiroso, conta uma grande mentira para nós. E ele se fingiu ofegante. Mentira? Acabei de passar em frente à casa do senhor lá, da sua mãe, ela está caída lá, morta no meio do terreiro, está um monte de gente lá, eu vim correndo para contar para o senhor, só quer que eu fale uma mentira? O senhor Virgílio levantou, não falou mais nada, pegou a bicicleta dele, sem pedir emprestado, e saiu desesperado, correndo até a sua casa. Quando chegou na sua casa, sua mãe realmente estava no terreiro. Eu conhecia a senhora dessa altura, tinha perto de 90 anos, estava varrendo o terreiro, o quintal, não sei como é que você chama aqui, se é quintal ou se é terreiro. Varrendo, ele desceu da bicicleta correndo, falou: mãe, a senhora já melhorou, o que está acontecendo? Eu não estava doente. Não, mas a senhora não caiu, que dia? Ele já manjou, falou: opa, ele mentiu para mim. Ele pegou a bicicleta, virou, voltou, sabe, o cara voltar irado. Depois ele voltou irado, chegou lá, agarrou, o mentiroso estava sentado na cadeira dele, bebendo no copo dele, jogando no lugar dele. Ele chegou, agarrou ele pelo colarinho e falou assim: como você pode ter me falado essa mentira? Ele disse: o senhor que pediu, não fica bravo, o senhor que pediu. O senhor falou: conta uma grande. Eu falei: essa, maior que essa não tem. Tem maior que essa. O senhor vai me bater porque o senhor me pediu para te contar uma mentira? Eu te contei. Mentira é bom quando é com os outros, com a gente é ruim, né? Por isso, a Bíblia diz: aquele que diz eu conheço, mas não guarda seus mandamentos é mentiroso, nele não está a verdade. Eu quero encerrar as minhas considerações dizendo: nós somos salvos pela graça, única e exclusivamente pela graça. Mas a Bíblia diz em Efésios 2,8 que é por meio da fé. A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Deus quer que a gente acredite nele. Deus não é nenhum político que promete as coisas, não. Deus quer que a gente acredite. E se ele falou que mandou o filho dele para te salvar, é para te salvar. Depende de você e não dele. Depende de mim e não dele. Nós não temos forças em nós para nos salvarmos, nem mesmo para ter fé. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir a palavra, e ao ir à igreja, ao estudar a palavra, ao ouvir a palavra, a sua fé vai se fortalecendo. Mas Deus gosta que a gente acredite nele. É só lembrar da história: 12 espias foram enviados, os 12 voltaram com um relatório extraordinário. Olha aqui para mim, segunda coisa que mais contagia o ser humano, a segunda coisa que mais contagia o ser humano, eu li, sabe o que é? O entusiasmo. E eles deram um relatório entusiasta: o lugar é bom, a terra mas é maravilhoso, um lugar espetacular. Agora, sabe qual que é a primeira coisa que mais contagia o ser humano? A falta de entusiasmo. 10 disseram: mas não vamos conseguir. Nós não vamos. Uma diz: você tem que ver o tamanho dos cabras lá, é tudo graudão, é tudo jogador de basquete da NBA, nós não vamos conseguir brigar com eles. Quem estudou a semana passada a lição, sabe que Deus queria dar aquela terra para eles, sem eles lutarem. Igual foi com Senaqueribe, lembra disso? Que entrou o anjo lá e derrotou o exército inteiro de Senaqueribe. A lição de semana passada diz que Deus usaria vespas, moscas, para atacar aquele povo. Imagina, eles achando que ia ter que lutar, Deus não queria que eles lutassem. E às vezes nós estamos lutando, estamos esquecendo de contar com Deus. A lição dessa semana fala sobre o poder para obedecer, vem de Deus, da nossa dependência com Deus, de buscarmos ao Senhor. Portanto, a primeira coisa para você morar na Nova Jerusalém é você acreditar, ter fé. Diz que certa vez, um indivíduo que era um bom equilibrista,
foi convidado a passar sobre as cachoeiras da cidade. Ele passava, esticava um cabo de aço, ele pegava uma vara e ele andava sobre a vara, mas onde ele passava ficava tudo em silêncio embaixo. Agora, sobre as cachoeiras não tem jeito de ficar em silêncio não, porque não tem como parar as águas, o turbilhão de águas caindo, barulho, ele vai desconcentrar. Marcaram domingo às 10 da manhã, estava entupido lá embaixo da cachoeira. Lá em cima colocaram um alto-falante, ele pegou o microfone e disse: mesmo com o barulho das águas, eu consigo atravessar daqui para lá. Quantos aí acreditam? E aí diz que todo mundo acreditou, mesmo que não acreditasse. Ele escreveu o tal do circo pega fogo, queria ver se ele ia conseguir passar. Ele era danado, ele pegou aquela vara e foi, o cabo de aço já esticado sobre um lado e o outro da cachoeira, e ele foi, quase caiu, o povo lá embaixo prendeu até a respiração, mas ele chegou do outro lado, foi aplaudido, foi uma festa. Ele pediu para trazer um carrinho de mão, tiraram o pneu, ficou só a canaleta, sabe, sem o pneu, puseram a canaleta em cima do cabo de aço. Ele pegou o microfone e falou assim: eu consigo mais do que isso, eu passo sem essa vara, eu passo empurrando esse carrinho de mão. E o pessoal pensou agora que vai cair porque ele está dizendo que vai passar com um dentro. Ele disse: eu passo com uma pessoa dentro. Disseram: ele pode até equilibrar, mas o cara vai dar uma galeada lá, vai balançar, vai cair os dois. E ele começou a gritar: quantos aí acreditam que eu consigo passar com um camarada dentro do carrinho daqui até lá? Todo mundo acreditou, mas não acreditavam nada. Teve um que acreditou tanto que começou a pular. Diz a história que ele arrancou a camisa e jogava a camisa para cima, e ele com o microfone na mão lá em cima falou: você que está acreditando mais do que todo mundo, sobe, eu vou esperar você subir, você vai entrar dentro do carrinho e eu vou passar com você. Diz que em 2 segundos esse camarada suou todinho, estava todo suado na hora que ele tinha que decidir se subia ou não. Diz que todo mundo olhou, só escutava o barulho das águas, houve um silêncio sepulcral, e ele, meio sem fôlego pela proposta, gritou lá de baixo: eu acredito, mas nem tanto. Sabe qual é o nosso problema como adventistas do 7º dia? A gente acredita que a salvação é pela graça, mas a gente quer guardar mandamento porque a gente acredita, mas nem tanto, e a gente não quer guardar mandamento para mostrar que ama Jesus. A gente acha que guardar mandamento é para salvação, e quando a gente vacila no mandamento, a gente acha que a gente não tem chance de ir para o céu. Nós temos chance de ir para o céu se nós acreditarmos na vitória que Cristo Jesus deu para mim e para você, porque a palavra de Deus diz que Ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Mas para isso, nós não podemos encobrir as nossas transgressões, pelo contrário, nós temos que confessar aqui, confessar, e tem mais um outro negocinho, e deixar. Captou? É para andar em santidade, porque Ele é santo. É para tentar ser sagrado, porque Ele é sagrado. E esse lugar aqui, ainda que não seja uma igreja hoje, se torna sagrado pela presença do Espírito Santo de Deus e dos anjos dele aqui no nosso meio. Queridos amigos, a primeira coisa que eu tenho que fazer é ter fé. 12 espias, 10 falaram: nós vamos morrer. Não era nem para eles lutar, os bestão não sabiam e acharam que ia ter que lutar. 10 não entraram na terra prometida, porque creram, mas nem tanto. Deus vai dar, mas nós vamos ter que fazer nem tanto. Última coisa que eu quero dizer para vocês: tem gente que diz assim: se Deus quiser eu vou me salvar. Por favor, não desista, isso é pecado. Esse pecado chama pecado da incredulidade. Lembra da história que eu contei? Eu sou aquele que matou o Filho de Deus, mas eu falo: se Deus quiser eu vou me salvar. Gente, Ele mandou o Filho dele para morrer. Você daria o seu filho para morrer por alguém? Eu tenho 2, não dou para morrer por ninguém aqui. Se você precisar de um coração, não pede do Davner nem do David não, porque eu não vou dar. Se depender de eu dar, eles vão morrer. Mas Deus mandou o Filho dele, e agora, se Deus quer muito. Se Deus quiser eu vou me salvar. O que eu preciso fazer, sabe o que é? Amar Jesus. Se me amais, guardem os meus mandamentos. A lição diz: amamos a Deus, e por causa desse amor obedecemos. Nós só obedecemos porque Jesus nos salvou. E aí o que acontece? Eu estou tão feliz com Ele, eu o amo tanto que eu faço o quê? Eu faço o que Ele me pede, só isso. É simples, mas não é fácil.
Pastor, é muito simples só falando assim, mas na prática não é fácil. Eu sei disso. Só dá certo se você tiver um relacionamento íntimo com Ele, senão não dá certo. Só dá certo se você amá-lo, senão não dá certo. E se Jesus voltasse hoje, você estaria salvo? Sim ou não? Só pensa, não responde, não levanta a mão, não faz nada, só pensa. Se Jesus voltasse hoje, você estaria condenado ou salvo? Romanos 8:1 diz assim: agora, pois, não há nenhuma condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Se você está em Cristo Jesus, a sua resposta tem que ser sim. E se você não está, eu te convido nessa manhã a colocar a graça salvadora de Jesus Cristo no seu coração. E sabe o que acontece com quem faz isso? Tem uma matéria de um fotógrafo, Saulo. Põe aí para mim. Eu quero contar essa história para vocês, para nós encerrarmos. Sabe o que acontece com quem ama Jesus? Não sei se você conhece a história de Kevin Carter. Kevin Carter, um fotógrafo que viveu boa parte da sua vida cobrindo calamidades, fome, guerras. Em 1993, esse camarada fez algumas coberturas na África, guerra civil no Sudão. Fotografou crianças famintas, colocava a mão dele perto da criancinha que estava desnutrida e batia foto. Fotografou famílias morrendo de fome por causa da guerra civil daquele país. Ele também fez cobertura de guerra civil em Joanesburgo, capital, ou melhor, capital acho que é do lado, na África do Sul. Na África do Sul ele teve uma guerra civil, a questão do apartheid, que vocês já devem ter acompanhado. Ele foi o primeiro fotógrafo a chegar nesse carro em que os ocupantes haviam sido metralhados. E ele estava se tornando muito famoso, porque a paixão dele era fotografar coisas espetaculares. Ele queria ser considerado o melhor fotógrafo. Todo ano eles escolhiam uma foto como sendo a melhor foto. Esse era o melhor fotógrafo. E Kevin conseguiu isso. Em um evento, enquanto ele fotografava, os outros fotógrafos fotografavam ele, porque ele estava famoso. Sabe por quê? Por causa dessa foto aí, ó. Ele estava cobrindo a guerra civil no Sudão. E ele viu esse abutre. Essa foto, você vai lá na internet, você vai ler essa história. O abutre e a menina. Depois descobriram que não era menina, era um menino. Ele disse: eu fiquei 20 minutos esperando o abutre abrir as asas, porque a foto seria ainda mais impactante, mas ele não abriu as asas. Eu bati assim mesmo. Essa foto foi capa do The New York Times, 1994. Ele recebeu o prêmio de melhor fotógrafo do mundo. Ficou extremamente famoso, ganhou dinheiro. Mas aí as pessoas perguntaram para ele, depois de tirar a foto, o que você fez para salvar aquela criança? Ele não havia feito nada. Isso foi deixando ele enlouquecido. E poucos meses depois, ele dirigiu o seu carro, uma caminhonete vermelha. Essa é só uma ilustração que a Yá me ajudou a fazer. Pegou os seus fones de ouvidos, colocou nas suas orelhas, foi lá atrás do cano de descarga, enfiou um cano e direcionou esse cano para dentro do seu carro. Ligou o som e começou a acelerar o carro com o carro parado. A fumaça não saía e entrava dentro de onde ele estava. Ele se suicidou através de monóxido de carbono. Por que você está falando isso, pastor Daniel? Porque essa pergunta que fizeram para ele, mediante esta imagem, eu quero fazer para você agora. O que deixou ele extremamente depressivo para fazer o que ele fez com ele foi perguntarem para ele: o que você fez por aquela criança? Nós somos salvos pela graça. Nós guardamos os mandamentos porque nós amamos a Jesus. Mas nós precisamos entender que a salvação não é só para mim, é para outros. Eu quero fazer a mesma pergunta para você: o que você tem feito pela salvação dos seus amigos,
seus colegas de trabalho, dos seus familiares, dos seus vizinhos. O Luiz Cláudio vai cantar agora. Eu quero fazer um apelo para você. O Apocalipse diz que a cidade santa tem 2.200 quilômetros em cada lado dela, mas diz que para cima também são 2.200 quilômetros. Sabe o que eu quero dizer com isso? Tem lugar para todo mundo na cidade santa. Não precisa achar, se for mais alguém eu estou fora. Não, tem lugar para você também. Tem lugar para o seu amigo também. E nós precisamos não só aceitar a salvação, mas para nós continuarmos crendo nisso, nós precisamos falar disso, nós precisamos anunciar para que pessoas aceitem a salvação que há na pessoa de Jesus Cristo. O Luiz vai cantar. Se você entender que você quer ajudar uma pessoa no processo de salvação dela, levando para ela a verdade da Bíblia Sagrada, eu quero que você fique em pé, que eu e ele vamos orar por você no final. Tá bom? Se o Espírito Santo toca o seu coração durante a música, e o apelo é, eu quero ajudar a salvar pelo menos um, aí você fica de pé, tá bom? De cruz se erigiu, dela um dia fugiu, em sinal de vergonha e de dor. Mas eu amo essa cruz, sobre a qual meu Jesus deu a vida por mim, pecador. Cantem. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, desde a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. E essa cruz tem para mim, e essa cruz tem para mim atrativos sem fim, pois Jesus nela me resgatou. Então cante forte agora. Sim, eu amo. Você ama até quando? Até quando? Até eu a vou proclamar. Aleluia. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Que você precisa renunciar. A mensagem foi um chamado para mim e para você nessa manhã. Proclamar Jesus, proclamar a cruz. Ali tem o registro da nossa salvação, e muitos precisam ser salvos. Essa é a nossa missão, proclamar até o fim, porque fomos resgatados no sacrifício da cruz. Quero ouvir o coral dos resgatados agora, com força. Sim, eu amo. Até quando?
eu a vou proclamar. Amém. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar, até por uma coroa trocar. Eu louvo a Deus, porque você ficou em pé. Para Deus não importa nos vezes que a gente cai, para Deus importa nos vezes que a gente se levanta. Você se levantou na presença dEle. Mas você não só se levantou para dizer, eu aceito a graça salvadora, você se levantou para dizer, eu quero anunciar a graça salvadora. Que esse propósito seja verdadeiro no seu coração. Não foi para o Luiz, não foi para o pastor Siqueira, não foi para o pastor Daniel que vocês se levantaram, foi para Deus. Que Deus abençoe essa decisão sagrada e santa de vocês de espalhar a salvação, a graça e a obediência aos mandamentos, porque quem aceita a graça ama Jesus. Deus fortaleça. Nós vamos fazer uma oração com 3 pessoas, homens de Deus. Eu tenho aqui do meu lado. Eu quero pedir que você curve a sua fronte. Eu vou começar a oração. O homem de Deus, Luiz Cláudio, vai continuar a oração e o homem de Deus, pastor Marcos, vai terminar a oração. Feche seus olhos, vamos falar com o Criador e o Redentor do Universo. Querido Deus, soberano Pai, louvado, engrandecido, exaltado o Seu nome é santo, Senhor Deus, o Seu nome é sagrado. Nós queremos, Senhor Deus, adorá-lo, porque a Tua palavra diz que nós fomos feitos para glorificar o Seu nome, e nós queremos glorificar o Seu nome através da nossa vida. Não que sejamos bons, mas o Senhor estando conosco, nós nos tornamos bons pela Sua presença na nossa vida. Por isso eu peço que o Espírito Santo e anjos magníficos em poder estejam ao redor de cada filho Teu que se colocou em pé aqui, para que essa decisão de espalhar a verdade, a salvação, a graça salvadora, não seja só deste momento, mas seja constante na vida de cada filho Teu que aqui está. Pai, eu preciso da Tua graça. E os meus irmãos que estão aqui de pé também precisam da Tua graça e do Teu perdão. Purifica a Tua igreja, meu Deus. Santifica a Tua igreja. Nós queremos proclamar o Teu Evangelho, porque ele fez efeito em nós. Nós queremos contagiar o mundo. Por favor, nos use pelo poder do Teu Espírito Santo. Pai amado, a Tua glória enche este lugar, porque homens e mulheres escolheram conscientemente voltar de maus caminhos em que andavam. Escolheram conscientemente buscar mais ao Senhor. E é impossível, tendo buscado o Senhor, não levar essa mensagem avante. Existem pessoas aqui hoje, Pai, que já tomaram as suas decisões, mas que alguma coisa que o Senhor sabe o que é, tem impedido, tem travado o processo. Eu peço, Pai, pela Tua misericórdia e graça, abençoe, mostre de forma clara e poderosa a esses Teus filhos que o momento deles chegou. Eu peço ainda, Senhor, que cada um de nós, alguns aqui, Senhor, já há 10 anos, 20, 30, 40 anos servindo ao Senhor, que nós possamos ser renovados no Teu Espírito hoje, e que o nosso caráter cada dia se assemelhe mais e mais ao caráter de Cristo. Nós precisamos mudar, Senhor, muda as nossas palavras, nos dá poder para dominar a nossa língua, nos dá poder para cuidar da nossa família da melhor forma, nos dá poder para que ao sairmos, as pessoas vejam diferença em nós, e isso seja o maior testemunho. Nós amamos o Senhor, nós amamos a vitória dada pelo sacrifício de Cristo, e nós queremos, por amor, servir ao Senhor.
Pai amado, nesse momento nós vamos, como filhos e filhas do Senhor, compartilhar do alimento. Já te pedimos, Senhor, abençoa também, para que tenhamos esse momento bom, esse momento gostoso, um vislumbre da felicidade que vai ser o céu.